Fala galera do Pobre Show! Hoje você vai aprender mais sobre o segmento de galpões logísticos. Nós vamos analisar o setor para você que quer aplicar em fundos imobiliários. Será que vale a pena? Será que é o momento? Como que a gente vê o cenário hoje para você comprar uma cota de galpão? Lembrando que nesta semana você vai concorrer a cotas de fundos imobiliários de galpões, que eu considero o melhor setor junto com os shoppings. Mas sem mais delongas, bora explicar sobre os galpões logísticos. Olha a importância disso. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, assim como a bolsa tem ali nas ações o índice Bovespa, o IFIX ele mede os fundos imobiliários. Dentro dos fundos imobiliários, 40% são ativos financeiros, então são os fundos de papel que eu já expliquei aqui algumas vezes. 19% é o setor logístico, industrial e varejo, que é o setor que a gente vai falar hoje. E 11% shopping. Então, o setor que eu mais gosto, que é logística e shopping, respondem por 30% do IFIX. O IFIX tem 108 fundos dentro. E o legal é que a gente consegue selecionar os melhores aqui. Tem muitos fundos imobiliários. Quando você olha o setor, tem muita coisa. Tem mais fundo imobiliário que ações, praticamente. Mas bons fundos são poucos, então a gente tem que olhar para alguns. Inclusive fundos de galpões são ali no máximo uns 5 que dá para aplicar, que é legal, que tem uma boa relação de risco versus retorno. E eu vou explicar para vocês o que é essa relação. Aqui a gente consegue entender muito bem a relação de risco versus retorno. Para você, primo, tomar qualquer decisão, você precisa sempre aprender que quanto que eu estou tomando de risco para ter um certo retorno. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem aplicou em bolsa, em ações, o Ibovespa, ele teve aqui, ó, essa parte aqui é a parte de risco e essa parte de baixo aqui é a parte do retorno. Então, quanto de risco ele tomou? Ele tomou em torno de 15% de risco. Vamos traçar aqui. Para ter um retorno de quanto? Em torno ali de 23%, 24%. E aí a gente vai entender que eu consigo buscar um retorno melhor correndo menos risco. Vou dar um exemplo de lajes corporativas, que é um setor que não está tão bem, que eu já expliquei para vocês. Lajes corporativas entregou um retorno de 22%, 23%, ou seja, entregou menos que o Ibovespa e ainda correu mais risco. Olha só, lajes corporativas correu mais risco do que o índice Bovespa e entregou um retorno menor. Ou seja, está ali arriscado, não está tão legal o setor. Agora, olhando para o logístico, que é o setor que eu gosto aqui, olha só, ele entregou um retorno maior do que Bovespa, então ele entregou ali em torno de 25, e ele, ó, correu muito menos risco. Vou até colocar uma outra cor aqui para a gente conseguir diferenciar. Vou colocar aqui uma cor vermelha. Então, olha só, ele entregou 25% de retorno com apenas 10, 11% de risco. Já correu menos risco e entregou mais retorno. Olha o shopping. O shopping, vou colocar aqui em azul mais escuro, ele entregou em torno, deixa eu sumir aqui um pouco da tela para mostrar para vocês, ele entregou 33, 34% de retorno, olha aqui, e ele correu praticamente o mesmo risco que logístico, até um pouco menos. Então olha como ele se tornou um ativo muito eficiente. O IFIX como um todo, ele entregou em torno de 20% ali de retorno e um risco abaixo de 5%. Ou seja, investir em fundos imobiliários tem características diferentes. Eu preciso saber se é laje corporativa, que são escritórios, eu preciso saber se são galpões, se são shoppings, para aí sim eu entender a melhor relação. E esse gráfico aqui ajuda a demonstrar muito. Inclusive, esse gráfico eu tirei do relatório do Itaú, que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição. Assim você pode tomar a melhor decisão sobre o seu investimento. Quando a gente analisa o setor de galpões dentro dos fundos imobiliários, tem uma vacância de 10,37, ou seja, a cada 100 metros que tem para alugar, 10% não são alugados, estão vagos. Ou seja, até que é um bom índice, eu vou explicar um pouco mais sobre isso logo, porque ele está se mantendo nesse patamar mesmo com o aumento de galpões. Isso é importante. Tem ali estoque em torno de 25 milhões de metros quadrados de galpões, ou seja, é bastante coisa.
só em São Paulo é a maior parte dentro dos fundos imobiliários. Aliás, é o que puxa bastante. Inclusive, dos 532 mil novos metros quadrados construídos, 366 mil foram em São Paulo. Ou seja, é o que está puxando bastante o setor, até porque ele tem um preço médio que está subindo. E eu vou mostrar para vocês isso também. Isso aqui são novos galpões logísticos. Então vamos lá. Olha só como esse laranja aqui é o Brasil. Então o Brasil ele tem ali implementado cada vez mais galpões logísticos. Em 2021 teve bastante, em 2022 se manteve em alta, no início de 2023 caiu um pouco e agora no final de 2023 melhorou, certo? Mas olha o preto aqui, o preto é São Paulo. Então o que está puxando o setor de galpão logístico no Brasil é São Paulo. Nota que aqui pega Rio de Janeiro, ó, nem teve estoque novo no quarto trimestre de 23. Ou seja, o investimento tem sido em São Paulo, então a gente olha para galpões que tenham participações relevantes em São Paulo. Por exemplo, o BTLG11, ele tem boa parte, mais de 90% em São Paulo. Ou seja, ele é um fundo que tende a retornar mais. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Antes de voltar para aquele gráfico ali que eu acho importante também, eu consigo ver aqui quanto que está subindo o preço do metro quadrado. E você, quando você investe em galpão, você recebe esse preço no metro quadrado. Então vamos lá, no Brasil é esse gráfico em laranja, laranja mais escuro. Então eu vou trazer aqui para vocês, laranja escuro ele vem aqui se mantendo, depois ele subiu. Olha como o preço dos aluguéis dos galpões estão subindo forte, então tem retorno aqui muito bom. Por isso que os fundos estão subindo, gerando mais valor nas cotas. São Paulo. São Paulo é um cinza aqui mais claro. E olha o cinza claro aqui, ó. Eu vou traçar para vocês. Começa aqui embaixo, e depois olha o tamanho da subida alta que ele dá aqui, ó. Ele sobe bastante. Ou seja, o preço está cada vez mais alto. Por conta da localização em São Paulo, mais empresas estão querendo esses galpões, é uma disputa e o preço sobe. Isso para imóvel A e A+. Para o imóvel padrão B, que tem uma menor qualidade, mesmo assim os preços subiram, que é o cinza mais escuro. Olha só, o cinza mais escuro vem aqui, se manteve no mesmo patamar, olha, ele ficou de 2018 a 2022 praticamente o mesmo preço. E depois de 22 para cá, ele deu uma grande alta, subiu bastante, subiu ali de R$19 para R$23 o metro quadrado. Aliás, nesse momento aqui, ó, até praticamente R$25 o metro quadrado. No Rio, ele se mantém de lado, então o Rio é esse verde. Deixa eu sair um pouco aqui da câmera para mostrar para vocês. O Rio, ó, é esse verde aqui, ó. Então, está se mantendo no mesmo patamar. Então, o Rio está sofrendo um pouco mais. Minas deu um pico e depois retornou. Mesmo assim, se mantém em alta, mas é mais por escassez. Porque lá tem os galpões, não estão sendo construídos mais galpões, é um ou outro. E aí a demanda que tem lá acaba dando conta. E voltando aqui, quero mostrar para vocês esse gráfico que ele é o mais importante que eu vou trazer para vocês sobre o setor. Porque nota que, olha a quantidade de metros quadrados que estão sendo construídos, está crescendo bastante o número de galpões. Olha o salto, é esse laranja aqui, ó, está subindo, não para de subir, não para de ser construído novos galpões. Mas o mercado está absorvendo esses galpões, tanto que a vacância, ó, se mantém no mesmo patamar aí de torno de 10% desde o terceiro TRI de 21. E isso é muito importante, pensando no longo prazo, pensando em perenidade, ou seja, ele se mantém ali muito menos volátil. Por quê? Qual que seria o risco? Novos galpões e a vacância aumentando, ou seja, construindo, mas ficando vago. Isso não está acontecendo. Isso também dá uma tranquilidade para quem tem galpões mais bem localizados. O BTLG11, por exemplo, que é um fundo que eu citei aqui do BTG, ele tem praticamente metade dos imóveis dele a 30 quilômetros da capital, do centro de São Paulo, ou seja, muito bem localizado. Então esses imóveis dificilmente vão ficar vagos e a gente consegue enxergar isso muito bem aqui. Então quando eu falo do setor de galpões, a gente vê muita oportunidade para você aplicar nesse tipo de investimento para compor carteira e ganhar uma renda. Performance para o setor. Enquanto o IFIX entregou 21% nos últimos 12 meses, o setor de logística entregou 23,5%, escritórios entregaram 22% e o principal foram shoppings entregando mais 34%. Ou seja, é o que eu vejo o maior potencial de crescimento aqui, porque ele é mais seguro que o escritório e entregou algo muito parecido. Você já tem um potencial para destravar
mais. E olha aqui o preço e o valor patrimonial. O IFIX está 0,89, de escritórios está baixo, já o de logístico está 0,91, abaixo de shoppings. Então o setor logístico tem como buscar um P sobre VP, ou seja, o preço e o valor patrimonial, que a gente viu na última aula de indicadores, próximo de 1 na sua totalidade. Então a taxa de juros está caindo e isso vem favorecendo o setor, esses fundos de galpões, por quê? A taxa Selic nesse momento está em 10,5%. Vamos pegar HP aqui, 10,5%. Quanto que isso dá ao mês? Ao mês está dando 0,80%, 0,84%. Se eu tiro 15% de imposto, ele vai dar 0,71% de rendimento líquido ao mês. Os fundos estão pagando isso, estão pagando ali 0,70%, 0,80% líquido de imposto e além disso você tem a valorização, o potencial de valorização da cota. Apesar de a Selic cair menos do que se espera, mesmo assim nesse patamar os fundos imobiliários eles estão ali muito competitivos, principalmente galpões e shoppings que eu já trouxe aqui para vocês. Lembrando que você irá concorrer a cotas de fundos imobiliários, eu vou colocar aqui ó, do BTLG11, que para mim é o fundo que tem hoje a maior oportunidade dentro de fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esses são os 3 fundos imobiliários que eu tenho do setor de logística, o BTLG11, HGLG11 e o XPLG11. O BTLG11 tem um preço de desconto de 18,27%, ou seja, o preço teto dele é perto de R$120 e está sendo negociado a R$101. Então, onde eu vejo o maior potencial de acordo com as métricas que eu falo que é um... Aqui vai complicar um pouco, mas eu utilizo Gordon. O que é Gordon? É fluxo de caixa descontado. Eu pego o fluxo a receber, ou seja, os aluguéis a receber e trago ele ao valor de hoje. E aí eu considero qualidade de imóvel, localização, para colocar uma taxa ali, um pênalti em cada um desses ativos. Então é o que eu vejo mais oportunidade. O HGLG11 também é um baita fundo, tem um desconto ali de 3,5%, está sendo negociado a 1,63 e tem um preço teto de 1,69. E enquanto o XPLG11 negociando a 104,69 e o preço teto de 112,32. Lembrando que o PVP de cada um deles também é importante, é um indicador importante. O XPLG11 ele tem um PVP de 0,93, que eu expliquei para vocês. A cada R$1 que ele tem de valor contábil, você consegue pagar 0,93 centavos. Porém, tem um pouco imóvel em São Paulo. O XPLG11, menos de 50% está em São Paulo. E a gente viu a importância de estar em São Paulo. E por isso tem esse pênalti que ele tem um PVP e por isso tem esse pênalti que está negociando com um PVP mais baixo. Já o BTLG11 negociando com PVP a 1,01, porém com bons imóveis, uma ótima qualidade, ou seja, isso tem potencial de mais crescimento. Por isso, entre as 3 opções, o BTLG11 é o que está entregando um potencial maior de retorno. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e coloca nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês aqui, para a galera do Pobre Show. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!